Vocês acham que existe diferença para descrever essas duas imagens aqui? Um prato com maçãs e uma maçã só? Tá, uma das curiosidades do mandarim, tá? Quando a gente está falando de diferença entre as línguas latinas e as línguas asiáticas, no caso do mandarim é que ele não faz distinção na forma entre o singular e o plural. Então, ambas as imagens eu descreveria como pingou. Essa aqui, pingou, e essa aqui, pingou. 只是 pingou, 只是 pingou. Dia de essa aqui, isto. Então, nessas imagens, eu vou falar para ambas pingou, tá? Mas como assim? Se eu fosse descrever a primeira imagem em português, eu ia falar maçãs, certo? Então tem um S no final. A segunda imagem, eu ia falar maçã. Tem um S no final? Não tem. Por quê? No português, o S indica pluralidade. No mandarim não tem, tá? Para substantivos de uma maneira geral, uma palavra, uma partícula específica, um hanzi específico, que vai fazer essa conversão de singular e plural, tá? Então, mas, Lashi, como que a gente faz a distinção de singular e plural? Então, no mandarim, vai depender do contexto. Então, vocês têm que ter uma noção já do que está sendo conversado, qual é o objeto que está sendo referenciado, qual o sujeito, na verdade, que vocês estão conversando. Então, vai depender, na verdade, do contexto que você está inserido, tá? Então, eles vão dar indícios. Uma forma de fazer isso é usar numerais, é eu falar quantidade. Então, por exemplo, a primeira, eu posso a imagem com uma maçã só, né? Então, no português, uma maçã. Usamos o numeral uma, um, uma maçã. Então, o número, um e maçã, certo? No mandarim a gente pode fazer parecido. A gente vai falar i, ge, pingou. Então, uma maçã. Então, aqui eu já adianto que é outra particularidade do mandarim, é usar um contador. Mas a gente vai ver isso mais pra frente, não se preocupe. Já a imagem com várias maçãs, eu poderia falar. São 4 maçãs, né? Uma, duas, três e aqui tá atrás. Então, 4 é se. Se, ge, pingou. Então, eu posso deixar claro para você dando quantidade, ou eu posso só falar pingou e deixar você, meu ouvinte, decidir se eu tô falando singular ou plural. Então, aqui a gente chega no ponto da aula que temos a nossa palavra-chave, tá, gente? Tá aqui no cantinho. A palavra-chave de hoje é pingo. Pingo. Não se preocupem como raios eu escrevo isso. Vai estar no próximo slide. Mas, para quem não tem o teclado em mandarim, por favor, faça o download. Ou, no caso, tanto no celular quanto no computador, tá? Vocês conseguem fazer isso pelas configurações do aparelho. Tá? Vocês não precisam fazer um download de um teclado externo, é só em configurações, linguagem e pedir para adicionar o teclado em mandarim, tá? Para quem não conseguir, pode mandar mensagem, mas eu e a Milena vamos estar postando para vocês um guia, tá? Para vocês poderem ver como é que faz isso. E aí, se vocês não conseguirem ou tiverem alguma dúvida, por favor, nos procurem. Então, aqui. Os substantivos comuns chineses, então, ao contrário do português, não fazem distinção entre singular e plural. Então, eu posso falar pingo e ele vai estar representado como maçã ou maçãs. E aí depende do contexto. Se eu falar iga pingou, eu estou falando que é uma maçã. Por quê? I é o numeral 1, G é um contador geral, tá? Ele vai salvar muito de vocês, o melhor amigo do aluno de mandarim, tá? Esse famoso contador chamado G, mas a gente vai ver ele mais pra frente.
Então, numeral, e, g, pingo, substantivo. E aí o pingo, aqui eu estou definindo para vocês que eu estou falando apenas de uma maçã. Agora, o outro exemplo. Liang, pingo, tá? Lian é uma forma de falar dois, tá? Existem basicamente 3 formas de se referir ao número 2 no mandarim, e Lian é uma delas. Então, Lian, 2, Ge, contador, e o substantivo pingo. Então, eu estou dando a quantidade para vocês. E aí eu estou indicando se eu estou falando de singular ou plural. Porém, minha pergunta é: houve mudança no substantivo em ambas as formas? Porque o substantivo é só pingo, né? Que significa maçã. Nas 3 sentenças, não houve, tá? Independente se eu estou falando de singular ou plural, você não tem nenhum outro hanzi sendo adicionado nesse conjunto de substantivos, nesse conjunto de caracteres, né? De hanzis, de palavras. Então, não é como se fosse o português que a gente vai lá, né? E maçã, para maçãs tem diferença. Qual? O S. E aqui não. No Pinguã não. Então, no Pinguã a gente está sabendo que está falando no singular ou no plural porque a gente está colocando a quantidade. Mas se tiver só o Pinguã, tá? Pode ser que vocês estejam lendo algum livro ou vendo algum drama, alguma coisa do tipo, e a pessoa fala sem fazer distinção de plural e de singular. É por conta disso, tá? Aí vai depender do contexto de quem tá falando mesmo. Se não quer dar a quantidade, não sabe falar a quantidade exata. Tá, então agora a gente vai falar sobre contadores, tá? A gente vai entrar um pouquinho mais nesse mundo que é muito confuso, principalmente para quem está aprendendo o mandarim e vem de uma base latino, né, de linguagens latinas, que é a presença de contadores. Para quem já estudou mandarim antes, ou tem acesso, prefere, porque querendo ou não, tem muito material, muito mais material em inglês do que em português, tá? Vocês vão ver muito como measure words, tá? Então, palavras de quantidade, tá? Então, a gente vai usar tanto durante o curso as expressões palavra de medida, contadores, palavras de quantidade ou measure words, tá? Então, sempre que vocês escutarem uma dessas 4, a gente está falando da mesma coisa, tá? Então, essa é uma característica importante do substantivo chinês, tá? No mandarim, é que ele quando ele é usado com o numeral, tá? O numeral ele deve ter uma palavra de medida entre ele e o substantivo, tá? O mais comum, a palavra de contador, palavra de medida, measure word mais comum que vocês vão ver é o ge, tá? O ge ele é um as no mandarim. Por quê? Que ele é um átono, tá? Ge na fala, então esse é o pinyin dele. E ele é de longe a palavra de medida mais comum e ele vai ocorrer com uma ampla gama de substantivos. Porque se eu não sei o contador específico, tá? A gente vai ver mais pra frente que existem inúmeros tipos de contadores, para inúmeros tipos de situações, coisas, objetos, tipo de objetos, grupo de objetos, classificações de objetos, de animais, por exemplo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem vários tipos de contadores para animais. Então, eu tenho um contador que ele significa animais que a gente pode contar pela cabeça, por exemplo. Como assim? A gente tem uma expressão muito parecida no português. Cabeça de gado, tá? Então, a gente vai contar dando essa característica, que são animais que eu consigo contar por cabeça. Cabeças de burro, cabeças de alface, por exemplo, cabeças de vaca, de boi. Então, tem um contador específico. Agora, para animais domésticos, animais de pequeno porte, a gente tem um contador específico. Para animais que têm o corpo fino e longo, por exemplo, uma cobra, uma enguia, tem outro tipo de contador, que é o mesmo tipo de contador que a gente usa para uma estrada, por exemplo, porque uma estrada ela é longa e fina.
Então, é assim, é um outro mundo que vai se abrir agora pra vocês. É literalmente abrir a portinha do guarda-roupa de Nárnia e cair buraco abaixo. É basicamente isso. Mas não se preocupem, a gente vai estar passando os mais comuns pra vocês. A gente vai ter uma aula só pra falar desses contadores específicos. Porque aqui, na verdade, a aula de hoje é voltada para substantivos, tá? Então, ó, é esse monte de contador aqui a gente pode estar substituindo por g. Tá, igual eu falei, o Gun vai ser o melhor amigo de vocês nessa primeira fase do básico. Porque se você não sabe um contador específico, você pode usar o Gun, tá? E aí a pessoa vai entender, o seu ouvinte, ele vai entender que você está falando de quantidades de alguma coisa. Ah, mas por que que o chinês, o mandarim, o cantonês, a gente ainda pode expandir, né? Porque o japonês tem isso, se eu não me engano, o coreano também tem isso, tem essa questão de contadores. Mas por que que eles fazem isso, tá? Por quê? A gente sabe que no mandarim tem um limite de sons que podem ser utilizados, certo? Como a gente viu nas aulas com a Milena. Então a gente tem poucas variações. A gente tem as iniciais, as finais e os tons, certo? Então são esses três elementos que formam uma sílaba, uma chinesa. E se vocês façam um download do teclado, instalem ele e escrevam, por exemplo, Xi. Vocês vão ver que existe uma variação infinita de X. Tá? Então tem muitas palavras com esse som aqui. E aí o contador ele vem para dar especificidade, tá? Você vai saber que eu estou falando de uma palavra determinada por causa do contador. Tá? O contador ele vai direcionar vocês para qual palavra que você está falando, para o que você quer passar. Então ele é uma das formas de dar particularidade ao mandarim. Por exemplo, você falar de mal, tá? De é esse primeiro aqui. Ele é Z-H-I. Então ele é de. De é usado para animais de pequeno porte. Então, wo eu é um exemplo, tá? Wo de eu, eu de ter e de mal, tá? Então, i de de é o contador, mal é gato. Só que mal também pode ser toalha. E se eu usar o tiao, que é esse do lado aqui, wo you e tiao mal. Eu tenho uma toalha. Entenderam a diferença? Então eu sei que eu estou falando ou de gato ou de toalha pelo meu contador, tá? Já que a gente não tá tendo, por exemplo, na fala, né, em que eu não tenho o Hanzi sendo mostrado para vocês. E é assim que eu acabo diferenciando. Tá? Então, por isso que saber os contadores certos, os contadores específicos ajuda muito e é importante, por mais que a gente tenha o Gun, que pode ser usado de maneira universal. Só que se você se atrelar a usar o Gun sempre, quer dizer que você não está usando o mandarim correto, vai ficar faltando contexto. Então, é melhor lembrar os contadores certos. Mas se vocês não souberem mesmo, podem usar o Gun. Tá, então a gente vai dar alguns exemplos, tá? Essa aqui é a estrutura que a gente usa para quando tá falando de numeral, palavra de quantidade de alguma coisa, né? Quantidade de algum substantivo. Então vai vir um número antes. I, ar, san, si, wu, liu, ti, pa, jiu, shi. São os básicos, né? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente vai ter aula de número, não se preocupe. A palavra de medida. Então pode ser o ge, pode ser o tiao, o ji, o shui, vai depender da palavra que a gente está trabalhando, bei, e aí o substantivo. Então vai ser sempre número, palavra de medida e substantivo. Tem que seguir essa ordem, tá? E aí alguns exemplos para vocês. I, ge, ren, tá? Ren de pessoa, i de um. Então uma pessoa ou a pessoa, tá? Também pode ser o artigo a quando a gente está trabalhando com o i, tá? Mas só porque o i ele faz, por exemplo, vamos passar para o português. A gente tem o artigo 1 e a gente tem o numeral 1.
Então, é mais ou menos essa mesma ideia. No mandarim, ele vai ser um artigo ou um numeral. E aí vai depender do contexto. Então, 一个人, uma pessoa. 两个学生. Então, 两 de dois. 个, palavra de medida. 学生 é aluno, tá? E aí, lembrando que no mandarim não tem diferença entre gênero, tá? Então, se eu falar só 学生, pode ser que eu esteja falando de 2 alunos ou de 2 alunas. E aí vai dependendo do contexto. Existe forma de fazer isso e ficar claro, tá? Que é colocar o nu, que é o feminino, ou o nan de masculino, tá? Na frente do substantivo. E aí vai depender também de quem tá falando. Mas se não tiver, vai depender do contexto. 三个面包. Então, 三é 3. 个, palavra de medida geral. 面包, tá? 3 pães. Curiosidade para vocês. 面, tá? Ele vai indicar o macarrão, ou ele vai indicar tudo que tem trigo, tá? Então, tudo que tem trigo veio do oeste. Então, quando a gente tá falando de, por exemplo, mianbao. Mianbao é o pão europeu. Se eu falar só o bao, que é esse último caractere aqui, provavelmente você está pensando naquele pãozinho redondinho chinês que vem recheado com carne, tá? Então, se você usar só o bao, se você for numa padaria chinesa e pedir só bao, eles vão te entregar o pão chinês. Se você falar mian bao, aí sim eles vão te entregar o pão europeu, okay? Que é o pão que a gente está mais acostumado no nosso dia a dia. E nós temos, por último, o exemplo. 四个签字, tá? 签字é laranja, tá? Então, 四, 4, 个, palavra de medida, 签字, laranja. Outra curiosidade para vocês. Esse chan aqui, deixa eu apagar tudo e marcar só o chan. Esse chan, tá? Se ele estiver sozinho, ou chance, indica a cor laranja. Agora, se ele estiver acompanhado desse caractere do lado aqui, o zi, assim, tá? Ele indica um indivíduo, algo que existe, tá? Então, é um indivíduo. O laranja, objeto, então, é a fruta laranja, tá? Então, qianzi é laranja, só chan, a cor laranja, tá? Então, novamente aqui a gente vai ver essa estrutura, gravem essa estrutura, vai ser sempre um numeral, uma palavra de medida e um substantivo, quando a gente quer falar de quantidades de alguma coisa, tá? No material que eu passei para vocês, eu coloquei, acho que de 1 a 10 exemplos para vocês e tem com alguns. Então, deem uma olhada no doc que tá lá, para vocês poderem ver mais exemplos, ver os números, ver a estrutura, relembrar ela. Então, a gente vai falar agora que um número considerável de substantivos ou conjuntos de substantivos, tá? Eles estão ligados a determinadas palavras de medidas ou contadores. Lembra que eu falei que é para poder ajudar a diferenciar quando a gente está falando? Então, aqui a gente vai ver alguns exemplos para ficar mais fácil para vocês. Então, se eu estiver falando ibanshu, shu, livro, ban é um contador para livros, tá? Tudo que tem folha, se eu for falar dicionário, eu vou usar o ban. Se eu for falar livro, eu vou usar o ban. Se eu for usar um caderno, eu vou usar ban. Então, eu sei que o ban, ele está associado a coisas que tem um formato de livros, tá? Que eles é um monte de folha agrupada que esteja costurado, tá? Tem essa, tem que estar tudo junto. Então, tem um formato de livro, a gente usa ban. Caneta. I de bi, tá? Bi é caneta. E de é um contador para tudo que você consegue segurar na mão,
e que seja pequeno, tá? Então, tudo que você consegue segurar com a sua mão, você vai usar ji, então uma caneta, tá? E tem que ser pequeno. E ba, yashua. Yashua é escova de dentes, tá? O ba é tudo também que é fino, você consegue usar com a mão, mas ele tem uma característica específica, tá? É um objeto que você tem utilidade própria. E shu, uma árvore. Ah lá, tá vendo? Eu tenho dois chus nesse exemplo. O chu de livro e o chu de árvore. Então, chu, 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 chu de árvore. Mas e se eu usar o tom mais ou menos? Como é que eu vou fazer a diferenciação se eu estou falando de livro ou de árvore? Vai ser pelo contador. Ban vai te indicar que eu estou te falando de livro e ko vai indicar que eu estou falando de uma árvore, tá? Esse ko, ele é usado para plantas no geral. Então, se eu estou falando de grama, de flor, de uma árvore específica, se a gente entrar um dia numa conversa de botânica, as palavras, os contadores que vai ser utilizado vai ser ko. Beleza? E aí, mais alguns exemplos, tá? Sobre a ideia de contadores. É que algumas palavras de medida chinesa, elas vão indicar a porção ou partição de alguma coisa, tá? Então, o contador, além de dar essa especificidade, ele vai indicar o tamanho. E a gente, no português, tem uma coisa muito parecida na hora de se expressar a quantidade. Por exemplo, é muito semelhante às medidas que usamos no nosso dia a dia. Então, primeiro exemplo. Lian de 2, pian, mianbao. Tá? Pian é um contador, uma palavra de medida, que ele indica fatia, tá? Tudo que vem em fatia, que vem várias porçõezinhas assim, a gente usa pian, tá? Então, fotos, por exemplo, a gente usaria pian, folhas a gente usaria pian, tudo que tá em partição e seja repetido aqui como exemplo. Vem em fatia. Eu posso usar o piano. Então, o piano eu estou especificamente falando que eu quero 2 fatias de alguma coisa. Agora, se eu falar, vou fazer essa pergunta para vocês. Se eu falar liang mianbao, liang mianbao, usando o g, que é o geralzão. Tá? Pode ser que a pessoa entenda que eu estou pedindo o quê? 2 pães. Não 2 fatias de pães, mas sim 2 pães. Então tem muita diferença usar o contador correto para o contexto que vocês estão querendo, tá? Então se eu falar liang ge mianbao, wo yao, tá? Yao é de querer, precisar. Wo yao liang ge mianbao. Então a pessoa vai achar que eu estou falando que eu quero 2 pães. Agora, se eu chegar e falar, wo yao lian pian mianbao, aí a pessoa vai me dar 2 fatias de pães. É uma grande diferença de quantidade, não é? Então, tem que saber usar o contador certo. E aí é só, na verdade, que a gente tá mostrando pra vocês essas diferenças, né, que existem. Então, essas palavras chinesas que vão indicar porção, partição, tentem já a partir de agora ir lembrando que a gente vai usar com frequência esses exemplos. Então a gente vai estar sempre falando com vocês, trazendo à tona de novo, mas vão anotando já, utilizando no dia a dia. Por exemplo, segundo exemplo, e quai dangao, e quai dangao, tá? Então, dangao é bolo, dangao, bolo. Fala e quai. Quai é uma fatia ou um pedaço de alguma coisa. A diferença entre pian e quai é que pian é um formato quadrado. O quai é uma porção de alguma coisa. É um pedaço de alguma coisa. Não necessariamente uma fatia que vem quadrada. Beleza? Já eBay, café. Faltou um i aqui. eBay, café, tá? Café, café. Bei é quantidade, mas ela indica xícara. Sabendo que café se toma numa xícara.
Mas por que você falou isso, Paty? Porque o outro exemplo também é eBay, pijou. eBay, pijou. Pijou, tá? É cerveja. Sempre que vocês virem esse diouzinho aqui no final, é algum tipo de bebida que contém álcool. Porque o diou, tradução literal, é álcool. Então, eBay, pijou, tá? Então, pijou é cerveja. A cerveja a gente bebe onde? Num copo ou numa caneca. Então, eu tô falando um copo de cerveja. Então, o obey, ele vai depender da bebida. Se eu falar, por exemplo, eBay, honcho, tá? Hon é vermelho, Joe é álcool. Que álcool que é vermelho? O vinho. Então, se eu falar eBay, honcho, eBay, honcho, eu estou falando de o quê? Uma taça de vinho. E aí vai depender o formato, a quantidade, a partição do substantivo, tá? O bem tem essa característicazinha. E aí a gente vai falar de uma outra característica de um tipo bem específico de substantivo, tá? Os substantivos que vão no plural. Pô, Patrícia, mas você me falou que no início da aula não tem distinção entre plural e singular. Sim, a maioria dos substantivos não tem distinção e aí vai depender do contexto. Porém, existe um grupo específico de substantivos que a gente sabe indicar se está no singular ou plural. Qual grupo de substantivos é esse? É os substantivos humanos, tá? Tudo que representar um humano, um grupo de pessoas, a gente vai usar essa partícula aqui, que está sendo desenhada para vocês. Human, tá? Assim. Human, no final de um substantivo de humanos, ele vai indicar pluralidade. Como assim? Substantivos humanos. Panho. Panho. Tá? Panho significa amigo. Se eu colocar o man no final da estrutura, panho man, eu estou falando de amigos. Então, esse man, ele vai fazer o trabalho do S no português, tá vendo? Virou amigo para amigos. Virou professor para professores. Estudante para estudantes. Tá? Então, ele vai fazer esse trabalho de S, esse man. Tá? Então, não se esqueçam dele. E ele só é usado com um grupo de pessoas. 老师,老师们,学生,学生们, 家人, tá? 家人é família. Então, aí já é um grupo coletivo. Não precisa do man. Vai depender muito do contexto do que você está trabalhando. Por exemplo, 经理, tá? 经理. 经理é gerente, então 经理们 é o grupo de gerentes, então são os gerentes. A gente viu o exemplo no início da aula de 先生, que é senhor. Senhores, então, ficaria 先生们. Senhoras, 女士, 女士, senhoras, senhora, tá? Mas para virar um grupinho de senhoras, 女士们, tá? Então, é sempre adicionar o man no final, como o que a gente faz com S no português. E aí vai virar plural. E aí a gente finaliza a aula de substantivos por hoje, beleza? A aula de hoje e na próxima aula a gente começa pronomes. Então, bye bye, 再见, 保证, tenham cuidado.